E com a Lívia Laranjeira, que tem notícias do Palmeiras. Oi Barreto, boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos do Seleção. O Palmeiras realizou um treino fechado na manhã dessa quarta-feira aqui na Academia de Futebol. A imprensa não teve acesso às atividades, só que antes do treinamento, o zagueiro Edu Dracena conversou com os jornalistas, já pensando no confronto desse domingo contra a Ponte Preta. O Palmeiras tem o meio de semana livre para trabalhar, folgou depois do jogo de domingo, folgou segunda e terça. Hoje retomou os trabalhos, já pensando então na Ponte Preta. O primeiro jogo lá em Campinas, aquele 3-0, um resultado muito ruim para o Palmeiras, mas mesmo assim o time acredita que é possível conquistar a vaga na final. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, os torcedores palmeirenses também envolvidos nessa campanha, também dando força ao time, mostrando que acreditam na virada, e os jogadores embarcando então nessa campanha, também falando sobre acreditar e buscar essa vitória até o apito final. Esse time, esse ano já mostrou que o torcedor pode acreditar até o final. Haja visto os 2 jogos da Libertadores, né? E o meu lema é nunca desistir jamais. E o lema também do Palmeiras é nesse caminho também. E até o apito final. Pode ter certeza que nós jogadores vamos fazer o melhor. Vamos fazer totalmente diferente do que a gente fez nesse jogo contra a Ponte Preta. Fazer com que o nosso torcedor, que já comprou mais de 30 mil ingressos, possa sair do estádio feliz e contente por tudo que a gente vem apresentando e vai apresentar nesse jogo de sábado, e que a gente consiga a classificação para a final. Acho que esses 2 dias foi importantíssimo para nós, entendeu? Primeiro que já estava programado isso aqui, e segundo, ficar esses 2 dias em casa com a sua família, com as pessoas que ama você e que você ama também, faz com você pensar que, vale a pena qualquer esforço que a gente for fazer nesse jogo de sábado para que a gente consiga a classificação. Palmeiras volta a treinar então na manhã dessa quinta-feira, o time tem a semana livre para trabalhar. Tá certo, Barreto? Eu volto com você. Certo sim, Lívia. Para a gente falar desse confronto, agora o Pedro Mota traz informações da Ponte. Olá amigos do Seleção, muito boa tarde a todos. A Ponte Preta realizou hoje pela manhã mais um treino aqui no CT do time em Campinas, e o técnico Gilson Kleina realizou alguns trabalhos de ataque contra a defesa. E a gente pode observar a força ofensiva da Ponte, que tem nos nomes do Potker, com 9 gols no Campeonato Paulista, e do Luca, os principais nomes. O Luca, inclusive, foi quem concedeu a entrevista coletiva, e ele falou sobre essa campanha de superação da Ponte Preta ao longo do Paulistão. O time que foi muito criticado no começo, agora está prestes a chegar na final. Cara, nosso grupo recebeu, você falou aí, pancadas muito grandes durante a competição, na primeira fase. Depois do empate contra o Santo André, ninguém sabe do que aconteceu, né? Então recebemos muitas críticas, grupo ruim, grupo desunido. Mas em nenhum momento aqui dentro houve esse pensamento, né? Sempre um confiando no outro, sempre um olhando no olho do outro, sabendo do que tinha que melhorar. E as coisas estão acontecendo. E agora a gente está num momento muito bom, e agora também saber lidar com ele, né? No momento ruim, todos estavam juntos. Agora no momento bom também vamos nos portar da mesma maneira. Não vamos entrar nessa euforia, vamos deixar para o torcedor isso daí, porque nós, sem dúvida nenhuma, queremos entrar na história do clube. Nosso pensamento é esse, e temos condições, e vamos para esse jogo aí, primeiro pensar no Palmeiras, e aí depois, se acontecer, pensar na final. Mas primeiro é sábado às 19 horas contra o Palmeiras, as coisas, e vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que o time da Ponte tem um desfalque para sábado. O Reinaldo, que é zagueiro, mas estava improvisado na lateral esquerda, tomou o 3º cartão amarelo e não poderá participar da partida. A boa notícia é que Nino Paraíba e Renato Cajá fizeram treinamentos aqui normais com a bola, estão ali voltando de lesão e podem aparecer contra o Palmeiras no sábado. Volto com você, Barreto, um abraço.
Obrigado, Pedro. Eu só não entendi o seguinte, quando o Luca estava dizendo que tomamos pancada de vocês, da imprensa, ou são as pancadas do campeonato mesmo? Não, ele está falando da... eu não me lembro da Ponte como um time tão criticado no campeonato, assim, tava? Você tem uma imprensa local forte. Isso, é lá. Mídia Ele tá se campineira. Imprensa referindo local àquilo lá. muito forte. Começou o campeonato com o Mirassol Campinas. disparado, a Ponte Preta começou muito mal, acho. A Ponte começou mal. Então, às vezes, você sente essa pressão... Tomou 5 do São Paulo logo no começo. E a expectativa da imprensa local, ela é maior do que a imprensa nacional. Você tá... O olhar é diferente. Né? Então, eu entendo que existe essa pressão. Vai ser interessante se a Ponte Preta chegar à final e for Porque contra a o Corinthians. Ponte também teve ameaçada de não entrar entre os dois, né? A Ponte caiu na Copa Esse do grupo Brasil. foi um grupo que Mirassol E aí liderava foi com muito uma folga criticado e grande. começou o Paulista mal. Depois engrenou uma sequência muito boa. Teve a demissão do Felipe Moreira depois da queda da Copa do Brasil, que ninguém lá dentro entendeu. Inclusive o William Potker deu uma entrevista muito boa e sem os clichês do futebol, falando que ninguém aqui entendeu por que ele saiu, porque o time estava vindo muito bem, ganhamos. Fomos eliminados na Copa do Brasil, se não me engano foi num empate, e infelizmente o trabalho foi descontinuado, mas a gente gostava muito do trabalho do treinador. Então ficou bem claro que foi uma decisão um pouco controversa de questões internas da diretoria. E depois houve uns 2 ou 3 jogos com o técnico interino e a contratação do Gilson Kleina, que claramente deu muito certo e já mostra resultado. Eu fiquei pensando na situação do Luca nessa eventual final Corinthians e Ponte Preta. Você lembra que eu falei para entrevistar o Rui Rei? Lembro. Não precisa entrevistar o Rui Rei, não. O Luca, como é que O vai jogo do ser campeonato, essa situação o jogo do campeonato de um foi jogador 1 a 1. que é do outro Não, time? foi Já jogou, jogo né? do campeonato foi 1 a 1. O Iago decisão é Mas o do Luca fez Corinthians, o gol da Luca é do Ponte Preta, Corinthians. Um gol de falta, aliás, o Cássio falhou, foi 1 a 1. E o Luca comemorou como se não tivesse amanhã. Exato. Não teve aquela coisa de respeitar ele. tem Aliás, que eu acho ser. certo. Não é acho nem certo. respeitar a Mas ex-equipe, a respeitar comemoração- a mas atual a comemoração equipe. do gol dele foi uma comemoração efusiva. Não desrespeitou nenhum momento do Corinthians, não foi da torcida do Corinthians mandar calar a boca, mas foi até a torcida da Ponte Preta, na arquibancada, na grade, comemorou, urrou. Foi uma comemoração de quem queria ganhar o jogo. Aliás, é o mínimo que se espera, mas hoje é muito comum respeitar o dono do Agora, mas assim, Inclusive, vamos se colocar, escancarou uma vamos situação colocar dentro assim, do Corinthians, que o jogador forçou saída porque ele queria jogar e o Carille não queria. O Carille deixou bem claro, você vai ter um espaço aqui, espera. Vamos colocar O Luca a não seguinte quis ser situação, titular tá? e tá Não foi muito coisa de bem. Ponte O Preta, Luca porque a gente ficou de faz- azul aquele jogo, né? É. Então não foi muito... Corinthians e Cruzeiro. Mas... Ponte Preta e Cruzeiro. É. Vamos imaginar, o Luca faz o gol do título da Ponte Preta, que é sensacional para a história da Ponte Preta. Ele entra na história da Ponte Preta e tem que voltar para o Corinthians para o Campeonato Brasileiro. Volta. Fácil. É fácil Não, explicar para a fácil torcida não é. do Corinthians, olha eu acho tirou o simples. título do Especialmente Corinthians. porque a Ponte E você Preta acha tem que alguém não pode nada chegar no fácil Luca? nessa vida. Você acha que alguém não pode chegar no Luca e falar assim, amigão, lembra que, ó, quando terminar Não isso acho, aí, você vai lá, você Não é vai só jogar Luca, lá. tem Luca, tem Iago, É. enfim. Eu não acredito Eu nisso, até não. acho que um acordo em definitivo pode ser acertado uma vez que o Corinthians quer Acho que trazer era o Cleison. bom, acho que era bom possível fazer esse acordo, existir era essa bom começar a negociação. fazer esse acordo agora. Eu acho o Não contrário. vejo como um Eu grande acho problema, péssimo não. quando um jogador que está emprestado não pode jogar contra o clube de origem. Não, eu defendo que aconteça Acho isso. um perigo. Eu defendo. Principalmente se for goleiro. Não, e aliás, aconteceu com o goleiro. Teve um Chelsea e Atlético de Madrid, o Courtois pertencia ao Chelsea, jogou pelo Atlético de Madrid, jogou muito bem, o Atlético de Madrid Não, eu sei, eliminou no o mundo- Chelsea no mundo ideal- e ele voltou pro Chelsea. Claro, no aconteceu mundo isso. ideal não é a melhor hipótese. coisa. No mundo ideal, dando tudo Mas eu certo, não é a acho melhor isso- coisa. O que eu acho absurdo, me incomoda muito, é quando o jogador, em respeito ao clube anterior, não respeita o atual. Claro. Porque eu tô no estádio, o cara não Mas comemora a o gol do gente meu podia time. falar um pouquinho de louco. Palmeiras e Ponte, né? Corinthians e Ponte vai ser na segunda-feira. Não, não. Palmeiras e É que vai ser, Ponte. se é que domingo, vai domingo. ser, né? Não, E pelo andar da que as pautas carruagem, são boas. as pautas As são pautas são boas. boas. Você me O pergunta torcedor só do para Palmeiras fechar sobre ama o essa Corinthians e pauta. Fonte, que é uma pauta boa também. Eu acho que vai doer muito mais pro torcedor do Corinthians se o gol do título for do Potker, porque esse não pode ir pro Corinthians. O Luca ainda pode. E só coisa de Palmeiras, Mancini? É o O ano do centenário centenário do do derby, Clássico, né? é o centenário do derby. E o 100º jogo da Arena seria na final Corinthians e Palmeiras. Exato. Da Arena Corinthians. Exatamente. A Arena outra hoje pauta. completa Ó, tem 99 pauta, hein? Não jogos. será por Vocês falta estão de anotando pauta. tudo isso, Agora hein? se der o São Paulo, acaba todas essas pautas. Vai ter que arrumar Não, tem outra uma, efeméride. tem uma maior. Foram 14 mata-matas, São Paulo perdeu 13 dos para grandes. Santos, Palmeiras E um e empate. Corinthians. E um empate. Não, mas aí passaria pelo Corinthians, aí ia quebrar essa pauta. Então, mas já começa segunda-feira. Quebramos nós. Quebrou o tabu. Estamos chegando firme, forte. Sim, né? é bom a gente lembrar do tempo que a gente trabalhava no jornal, porque o jornal está acabando. Então, Eu ainda trabalho.
Você tá indo embora? Eu tenho que voltar para São Paulo fazer a coluna. É minha coluna lá no domingo também, não agora não. Infelizmente. Então, mas não vai acabar, não. Vai migrar, vai pra internet. Ô, Massini, você fez esse furdunço todo aí para não falar do Palmeiras, é isso? Para falar do Palmeiras? Para falar que o jeito da Ponte Preta jogar ajuda muito para quem conquistou uma vantagem, né? Fiquei na dúvida desse lance. Será que foi pênalti ou não? Falta no Zé Roberto? Teve muito torcedor tentando emplacar essa. Não colou aqui. Não, para mim não, foi pênalti. Não tem nem discussão. Agora, a Ponte Preta, no jogo contra o Santos, por exemplo, que tinha vantagem, não era essa, né? Era menor a vantagem, mas era uma vantagem, jogou muito mal. Teve um pênalti não dado para o Santos. O Santos poderia ter construído o resultado. Acho que a Ponte Preta tem tudo na mão. A perspectiva de ir para uma final histórica, de ganhar um título que nunca venceu. Esses jogadores têm a possibilidade de serem eternamente lembrados por um clube de futebol. Com uma torcida grande. Médio, não é mais pequeno. A Ponte cresceu, tem seu estádio, tem sócio-torcedor, tem dificuldade, claro, ainda, mas é um time de futebol. Isso eu valorizo demais, né? Tem torcida própria. Muito legal, né? Agora, vai enfrentar um estádio hostil, vai enfrentar um estádio que ajuda muito o time em campo, né? Mas ainda assim é muito favorito. Só que a gente está falando todas essas pautas que tem. E um time que é melhor que o da Ponte Preta, que é o Palmeiras. De Corinthians e Ponte Preta, mas embora a vantagem da Ponte Preta seja maior, eu descarto mais o São Paulo do que a Ponte Preta. Eu concordo. Do que o Palmeiras. Falei isso ontem. Acho que o Palmeiras tem a possibilidade de virar. A gente vê no Palmeiras um time com condição de sair dessa situação. É difícil ver no São Paulo. Difícil hoje é difícil você ver São Paulo saindo dessa situação, embora seja uma situação mais fácil. São Paulo, o Palmeiras tem recurso. O Palmeiras tem recurso. Pode ser que consiga sair dessa situação. Eu também acho muito mais possível. Embora a Ponte Preta tenha um favoritismo muito grande. Sem dúvida. Muito grande. Mas a chance da Palmeiras é real. Eu acho que o São Paulo eu descarto.